Oi pessoal, eu sou o Gabriel, estou no terceiro ano da Comp e, bem, eu separei os exercícios para a gente fazer. Eu separei 2 exercícios que eu fiz, porque eu achei que os exercícios que tinham em prova ou que ele tinha dado em sala não cobriam tanto a matéria assim. O primeiro que eu separei, eu vou ter que olhar eu vou ter que olhar aqui na real. Tá, o primeiro que eu separei é da P1 de 2016. Ele tem 2 flip-flops, um flip-flop tipo D. Deixa eu perguntar, tipo, o quão confortável vocês estão com flip-flop e latch, mais ou menos? Tá. Mas aí já melhor agora. Tá. Suave, mas você aprende agora. Justo. Não, tipo, tendo noção, assim, do que as pessoas sabem. De qualquer forma, eu acho justo dar uma explicada. O tópico, de verdade, chama biestáveis, porque ele é feito com 2 portas lógicas. O comum, eles fazem com 2 NORs. É o flip-flop SR, o latch SR, desculpa. Péssimo, mas tudo bem. Então, basicamente, ele é biestável porque depende das 2 portas e uma vai alimentar a outra. Então, você consegue, com um input, você consegue mudar o estado dessas 2 juntas. Não era para estar explicando isso porque isso é para não dar teoria, mas de qualquer forma, o set, a hora que eu colocar um 1 aqui, essa saída daqui vai para 1. Então ela vai alimentar um 1 aqui e aqui vai sair um 0. Esse 0 volta e está ignorado por causa desse 1. Então ele se mantém. Eu não acho isso muito relevante, mas de qualquer forma, se ele perguntar, tem um exercício mais para frente que ele pede para adaptar um flip-flop para o outro. Então é legal você saber, só ter uma noção mais ou menos de como os flip-flops funcionam por dentro, essa ideia de que um está alimentando a entrada do outro, e isso é bem suficiente para você se virar com quase todas as coisas. O que eu acho realmente relevante de saber, mas eu não vou passar, são as tabelas verdades de cada flip-flop. O que acontece se eu colocar 00, 10, 001, o que acontece? Porque são só tabelas e não tem muita coisa para explicar de verdade. Tem uma lógica só com o nome, assim, a ideia do o set, ele seta a saída em 1 e o reset reseta o dispositivo, mas não é nada muito mais do que isso de útil para eu explicar. Então, o primeiro, ele usa um flip-flop do tipo D. O flip-flop, ele é diferente do latch, porque o flip-flop tem clock e o latch não. O que significa isso? Se eu não tenho um clock e eu coloco um dado na entrada dessa porta, ele sai na hora. Se ele tem um clock, ele vai esperar esse clock ficar alto ou baixo, ou ter uma borda de subida ou borda de descida, depende do dispositivo, para colocar o resultado na saída. Então, nesse caso, ele é um flip-flop, ele tem clock, ele é do tipo D. Eu vou explicar rapidamente. E aí o outro é JK. Com clock invertido. Tá, deixa eu só ver se está certo. Você só explica como que ele pode ser sensível à borda de subida e borda de descida? Eu explico quando eu estiver falando do JK. Eu acho o D mais simples. A ideia do... Eu não me importo com o que tem aqui dentro desse flip-flop tipo D. Ele pode ser construído com o RS, com uma modificação do RS. Daquele desenho que eu fiz, ele não era sensível ao clock, não tinha um clock, tinha só um set e um reset. Então, para fazer ele ser sensível ao clock, o que eu preciso é que eu consiga que, quando o clock for baixo, por exemplo, eu não deixo nem o set nem o reset passar para o meu flip-flop. Ser um dispositivo assim que faz ele ser sensível ao clock. Nesse caso, e é bem isso que ele é aqui por dentro. O D, ele tem as 2 NORs,
Esse é o nosso LET RS. E aí tem um problema com esse LET, que é, se eu colocar 1 e 1, eu estou setando e resetando ao mesmo tempo. Então a saída é uma coisa imprevisível. Geralmente fica 0 e 0, mas você não pode confiar nessa saída. Então, a sacada do D é que esse fio controla os dois ao mesmo tempo, porque ele coloca um inversor aqui. Então, se esse fio aqui tem um 1 entrando, aqui está entrando um 0. Então, eles estão sempre diferentes um do outro. Então, você garante que eles nunca vão estar naquele esquema do 1, 1. Mas, nesse caso, eu acabei de perder o estado 0, 0. O que eu não quero, porque a graça disso é justamente que os flip-flops e os LETs todos, quando você coloca eles no 0, 0, o que diferencia ele de SD1 é que agora ele lembra do estado passado. Ele sabe qual que foi a última entrada que eu pus. Então eu acabei de perder isso, eu não quero perder isso. Então o que eu vou fazer? Eles colocam uma AND aqui e uma outra AND aqui com o clock entrando. Então, se o clock está em 0, AND de qualquer coisa com 0 sai 0. AND de qualquer coisa invertida com 0 vai dar 0. Então, se o clock está em 0, os dois estão recebendo 0. Se o clock está em 1, a AND deixa passar o que quer que esteja no D. Beleza. Isso eu acho relevante saber. Mas os outros, esse daqui, por exemplo, ele é uma sacada que ele combina os dois juntos. Ele combina, são dois desses, esse e mais um do lado do outro. Aí o primeiro está recebendo as coisas. Ele está recebendo aqui o JK. Desculpa, não o D, um RS. São dois RS. Ele está recebendo os dados da entrada. Aí subiu a borda de clock. Aí esse primeiro, eu vou desenhar ele, vai. São dois blocos. A entrada está entrando nos dois e o clock está entrando nos dois e invertido no segundo. Os dados estão sendo servidos para os dois. Aí o clock está ligando só esse, no nosso caso. Então, o clock estava em 1, ligando só esse. Então os dados estão passando para cá, estão passando para o da frente. Aí agora o clock desligou. Então esse daqui para de passar e esse daqui começa a fornecer os dados que ele estava recebendo na saída. Agora eu inverti o caso. Eu estava no 0, esse daqui não estava recebendo nada. Ele não estava ligando para o que estava aqui na entrada. E esse daqui passando o que estava na saída. Aí eu subi o meu clock, rapidinho, na borda de subida mesmo. Esse daqui, muito rápido, vai passar os dados que estão na frente e esse aqui ainda não vai ter desligado. Porque essa porta tem um atraso. Ela demora um pouquinho para passar, se aqui está recebendo 1, ela demora um pouquinho para passar isso aqui para frente, invertido. Então, as duas estão abertas ao mesmo tempo. E esse tempo é tão pequeno que a gente considera que ele é literalmente a borda de subida do clock. Ele estava aqui, e aí esse daqui estava fechado e esse aqui aberto. Eu estou falando fechado e aberto no sentido de como se ele estivesse passando dados, tá ligado? Como se ele fosse uma porta de dados. Esse daqui estava fechado e esse aqui está aberto. Aí eu subi, os dois ficaram abertos por um instante muito pequeno, e aí esse daqui ficou aberto e esse aqui fechado. Nesse instante, eu digo que ele é sensível à borda de subida de clock. Se eu tivesse com um inversor aqui antes, ele seria sensível à borda negativa de clock, porque vai ser ao contrário, vai ser tudo só que ao contrário, mesma coisa só que ao contrário. Tá. Esse é o funcionamento do JK e esse de antes era o funcionamento do D. Então, o que ele fala, ele dá uma onda de clock e... Pera, eu deixei claro o que eu quis dizer com borda de subida com esse, como esse aqui funciona. Tá. Então, eles dois, cada um tem a sua tabela verdade. O D, eu posso colocar aqui, acho. O D, ele tem a entrada D e o clock. Se o clock está em 0, tanto faz o que está em D. E aí depois tem D em 1 ou 0 e o clock em 1. A saída dele. As saídas a gente costuma chamar de Q, tá? Saída normal. E a outra saída é sempre Q barra, que é a complementar à saída Q. Então, o D, se ele está com o clock em 0, ele vai simplesmente let. Significa que ele vai lembrar do estado anterior, o último Q que eu tinha setado, e é isso que ele vai passar aqui. No Q barra vai passar ao contrário. Se o clock está em 1, ele passa o D para cá. Então, 1 e 0. Essa é a tabela verdade do D. E é da hora lembrar disso. O JK,
Eu não vou pôr clock, porque é sempre na borda de subida do clock. Então, todos os outros momentos... Aí eu vou pôr clock, tá? Então, se o clock está na borda de subida... Quer dizer, se o clock está em X, que é não borda de qualquer coisa que não seja borda de subida, eu não ligo para o que esses dois estão, let. Ele lembra do estado anterior. Se o clock não tá, se ele está em borda de subida, aí tem um negócio muito ruim que um professor fala, eu acho realmente muito ruim, mas foi o jeito que eu lembrei disso. Ele fala que é joinha e qué. Desculpa, mas realmente foi o jeito que eu lembrei disso. Então, se ele está com 1 e 0, ele sobe a saída. Se ele está com 0 e 1, ele desce a saída. Se ele está com 1 e 1, o nosso RS tinha um problema com isso. Esse não tem, porque ele é muito mais da hora, então ele muda o estado da saída. Ele faz toggle, que a gente chama. Significa que ele pega o let e ele inverte ele. Isso é relevante e eu vou usar em um exercício mais para frente. Faz diferença. Então, se você ligar os dois em 1, ele fica trocando conforme o clock sobe. Toda vez que o clock sobe, ele troca. Tá? Então tá. Eu vou desenhar a onda que ele me deu. Eu acho que isso cabe aqui. Puta, como que eu vou fazer isso? Morreu meu PC? Não, que susto. São 1, 2, 3, 4, 5... Tá mais forte? Tá, eu acho que eu vou usar ela. Pera aí, eu vou desenhar essa daqui e aí eu uso aquela. 1, 2, 3, 4. Nossa, ficou feiaço isso. 4, 5. Você fala, mano, eu não sei o que eu fazer, eu acho que eu vou desistir. Se não, desista, porque essa é justamente a graça. Uma consideração importante, eu acho que SD, a real dificuldade não é entender isso, não é decorar a tabela, é fazer as coisas no tempo. É muito, muito, muito corrido, porque a metodologia deles para decidir se a prova está fazível uma pessoa com doutorado consegue fazer a prova no tempo? Se sim, aí tudo bem. Isso é verdade. Vocês não deveriam estar achando isso engraçado. Isso é muito triste. E aí, tipo, ninguém termina a prova. Então, o negócio é você fazer as coisas, infelizmente, fazer as coisas um pouco correndo. Lógico que você, tipo, tem que tomar cuidado, porque qualquer vacilo que você cometer, achar que isso aqui é sei lá o quê, tá errado, né? Mas é se treinar para fazer os exercícios mais rápido do que você faz normalmente. Não ficar pensando, adquirir maneiras de fazer as coisas mais rápido e não da maneira mais inteligente, tipo, olhando a tabela e falando, esse aqui está em 1 e esse aqui está em 0. Tá, let. Não adianta. Você vai ter que ir tentando acelerar o jeito que você está fazendo as coisas para dar tempo e ainda fazer as coisas direito. Então, nesse caso, ele tem um Q1 e um Q2 aqui. Q1 barra e um Q2 barra. Ele pede Q1, Q1 barra e Q2. São as 3 ondas que ele pede para você desenhar. Se você tentar começar pelo Q2, você não vai conseguir. Q2 depende do Q1. O Q1 barra também depende do Q1, afinal ele é só o Q1, só que ao contrário. Então, eu vou começar pelo Q1. Tá bom. A lógica que eu vou usar eu só vou fazer as coisas quando o clock está alto. Porque, olhando aqui, eu ganho muito tempo sabendo isso. Então,
eu vou ignorar as coisas quando o clock está abaixo, e aí é só manter o estado que ele estava anteriormente. Então, beleza. Ele estava com o clock baixo, eu não ligo para o que está aqui. Então, para mim, ele começa daqui. Enquanto o clock está alto, ele passa o que tem dentro do clock para frente. Então, enquanto o clock estiver alto, eu vou copiar o que está nessa onda para frente. Beleza. Agora o clock abaixou. Então, ele vai ficar em let. Ele vai lembrar o último estado, que foi esse. Então, eu só arrasto ele até o próximo clock. Aí, tem um probleminha aqui. Ele está embaixo e o meu está em cima. A peça, ela demora um pouquinho para adaptar. Então, se você fosse desenhar direito, você ia fazer o quê? Desenhar ele um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para frente do que a linha. Eu acho que tanto faz. Eu acho que eles não vão tirar ponto se você desenhar ele na linha. A menos que esteja escrito no enunciado que considere os tempos de transição das portas. Aí é para você desenhar fora das linhas. Beleza, então ele zerou. Aqui o clock está alto, eu só vou copiar. Aqui o clock está baixo, eu vou passar uma. Subir, porque o clock está alto. Copiado. Clock abaixou, eu arrasto para frente. Clock está baixo, só copiar. Clock está baixo. Clock está alto, copiar. Beleza, suave, né? Agora, o que é barra, se você for tentar fazer por o que é 0 e o que é 1, você não vai conseguir fazer. Imagina uma linha que está aqui no meio e espelha essa curva nessa daqui. Pronto. Ótimo. Agora, eu estou na etapa de olhar só para esse flip-flop e entender qual que são as características dele. Esse flip-flop, eu sei que ele é sensível à borda do clock. Só que o clock que eu estou passando para ele é um clock que está ao contrário. Então, ele só vai mudar nas bordas de descida do clock. O resto, a gente vai fazer que nem a gente fazia com o clock baixo do D. A gente vai manter o estado. Então, beleza. Ele pede para começar em 0, eu acho. Esse tipo de coisa ele fala, se ele não falar, mano, assume que começa em 0 e tá tudo bem. Tá. Fica ruim se eu colocar aqui embaixo? Tá bom. Então eu vou começar em 0 e eu vou esperar até uma borda de descida para fazer alguma coisa. Beleza. Na borda de descida, eu vou pensar... Eu vou olhar para essa tabela e pensar, eu tô com, esse daqui é o meu J e esse daqui é o meu K, certo? Estou ligando eles ali direto. Se o meu J está em 1 e o meu K está em 0, ele sobe. Se o meu J está em 0 e o K está em 1, ele desce. Eu não preciso me preocupar com os dois estando juntos ou com os dois serem 0 ou com os dois serem 1. Eles são sempre um contrário do outro, o que é ótimo. Então, esses daqui são os únicos dois casos que me interessam. Isso aqui eventualmente também, mas isso aqui é só para o caso de let, tá? Então, para o caso de que ele é basicamente a onda J, certo? Se o J é 1, ele sobe, se o J é 0, ele desce. Então, beleza. Nesse caso, o meu J era 1, então eu vou subir e ficar assim até o próximo clock, até a próxima borda de descida. Aí, o meu J ficou 0, eu vou descer e ficar assim até a próxima borda. O meu J, eu estou ficando confusaço com isso, mas tudo bem. Esse aqui é, o meu J era 1 e eu vou ficar até a próxima borda. O meu J continuou 1, eu vou ficar até a próxima borda. E o meu J foi para 0. Muito suave, muito suave. Beleza, é só isso. Só isso, né? Mas beleza. É razoável. Eu anotei umas observações que eu queria fazer sobre esse exercício. Eu já falei, o primeiro é um flip-flop, o nome dele é flip-flop D. Quando ele tem, às vezes tem escrito let, tipo D. Esse daqui é um flip-flop JK com master slave. Que isso quer dizer? Efetivamente nada, é só para falar que ele é sensível à borda de clock. Isso aqui quer dizer que ele é master slave. Uau. Não tem por que assustar com o jeito que eles escrevem.
Beleza. E que a borda do clock do segundo está detectando borda de descida porque está com o clock invertido. O que vocês não entenderam desse exercício? O que não ficou 100% claro? Nada? Acho que razoável? Tá. Você que chegou depois, tipo, você acha normal essas coisas assim? Você acha que... É? Tá bom. Beleza. Então, a próxima questão... Era só desenhar ondas. Mas, tipo, a galera assusta, porque tem desenhos, assim, na prova e o enunciado é enorme para descrever uma coisa que, tipo, não tem nada que não esteja no desenho. Tem um exercício que ele é do Game Boy. Você tem que projetar um Game Boy, a memória de um Game Boy. E ele não é nem um pouco razoável, assim, é muito difícil. E aí, só que, tipo, é associação de memórias. É um exercício que, tipo, você fez muitos iguais. Só que eles escrevem de uma maneira que você não entende nada, nem se você projetou o Game Boy, tá ligado? Então, você, tipo, você entra em desespero. A hora que você chega no final e ele já usou 14 sílabas diferentes, tá bom, talvez eu tenha que fazer ECA. Eu acho que pode não. Brincadeira, ECA é da hora. Então, o próximo exercício é também da prova de 2016 e ele usa essa brisa que eu falei do toggle. Ou seja, quando eles estão os dois iguais, ele pega o último estado e ele inverte o último estado na borda de subida de clock. O enunciado é muito ruim. É ele falando que você é uma MacGyver e que você trabalha numa fábrica de sistemas digitais, sei lá o quê, e que você tem uma peça que ela está quebrada e você precisa transformar ela... Você tem um JK, na verdade, você tinha um flip-flop D e o seu flip-flop D quebrou. Isso é muito legal para o MacGyver, né? É o tipo de coisa que dá uma boa série assim, para você assistir. O seu flip-flop D queimou e você precisa trocar, você só tem um flip-flop JK Master Slave e você tem, tipo, portas inversoras para você usar. E ele dá um desenho que é assim, tem a entrada antiga do D, tem a entrada antiga do clock, aí tem uma caixa representando o que era o seu D antigo, tem uma lógica adicional, que é o que você tem que criar, tem o seu flip-flop novo JK, sua lógica adicional das saídas distintas para essas duas, para o J e para o K. Pô, não sei o que desenho é assim. Distintas para o seu JK. Seu JK tem uma entrada de clock ligada no clock principal. E ele tem as saídas entrando de volta na sua lógica adicional. Tipo de coisa para assustar aluno, assim. Sem motivo. Mas, vai que, né? Sei lá. Então tem aqui o quê? Q barra. Tá. Como que, se você é uma MacGyver, você faz isso? Aí, eu vou usar um JK para fazer um D. Ele oficialmente pediu para você resolver uma gambiarra. Faça uma gambiarra. Como que você vai fazer isso? Eu quero que, de alguma maneira, eu converta a minha entrada D em uma entrada JK. Mas eu acho que esse jeito de pensar não é muito útil. Eu acho que o jeito mais útil de pensar é, se eu tenho tal saída, o que o JK tem de entrada e o que o D tem de entrada. Eles fazem isso com frequência. Você inverte essa tabela. Ai, que burro, eu apaguei a tabela. Nossa, tá. J, K, clock, Q barra. Eu vou ter que fazer essa tabela de qualquer jeito. Tudo bem. Beleza. Então, eu quero inverter essa tabela que eu tinha desenhado e acabei de apagar. Eu quero, se eu tenho tal Q e tal Q barra, o que entrou no meu K e J? E aí, o que teria entrado no meu D? Eu acho que essa é uma maneira inteligente de passar por esse problema. Tem o B dele, que eu acho mais difícil, mas já que a gente fez o A, o B não é tão ruim. Então, eu vou desenhar a tabela do do D, só que ao contrário. Q barra, let barra, 1, 0, 0, 1. Tá, e aqui tem o D. E aí aqui tem o meu clock. Beleza. Se eles estão em let,
Eu sei que o meu D tanto faz, né? Imagina o flip-flop D, ignora o JK. Eu sei que o meu D tanto faz e eu sei que o meu clock está em 0. Isso que me importa. Eu sei que se ele está em 1, eu sei que eu estou passando alguma coisa, então meu clock não está mais em 0. E o que eu passei? Certinho, né? Ele só passa dados. Essa é a tabela ao contrário. E se eu estivesse falando de um flip-flop JK? Aí você termina de construir na mesma tabela. Se ele está em latch, tanto faz o que é o JK, porque o clock estaria no 0 ou numa borda não de subida. Se ele está em 1, o J está setado. JK. Se ele está em 1, o J está em 1 e o K está em 0. E o contrário aqui. Está razoável, né? Então, agora o que eu posso fazer é ignorar essa saída, ignorar esse clock, porque ele teoricamente está igual. Ele está entrando na mesma coisa, então do enunciado ele já me falou que eu não tenho nada para fazer com o clock, então eu posso ignorar o clock. Então eu preciso de uma maneira de fazer o D gerar um J e o D gerar um K. Sabe o que ele faz? Ele faz Carnot. Eu não sei por que você faria Carnot para isso, porque eu consigo dizer que se D é 1, ele é 1, se ele é 0, ele é 0. Para mim, isso aqui é J igual a D, K igual a D barra. É só isso. Ele fez um Carnot para chegar nessa conclusão. Não faça Carnot se você não tem 100 motivos explícitos. Tem que listar eles e aí você começa a fazer Carnot. Depois, senão você faz de outro jeito. Eu particularmente não gosto de fazer Carnot para nada. Vocês sabem fazer Carnot? Mais ou menos. Eu passei assim também. Eu não gosto de Carnot porque eu sou burro, na verdade. Não tenho bons motivos para isso. Então demorou. A gente resolveu isso, na verdade. Se você quisesse projetar esse circuito, é muito suave, né? O D entrando aqui, o J aqui, e aí o inversor e o K, certo? Suave. Tá bom. Só que na B, o que ele fala é que além de você ter perdido o seu negócio, você soldou ele mal. Você é um incompetente, né? E você soldou ele mal, e eu acho que eu vou deixar isso aqui, na verdade. Você juntou essas duas portas, você soldou elas juntas. Ela tinha me dado uma caneta. Ah, tá lá. Então é praticamente o mesmo desenho. Vocês viram que aqui ele realmente pôs esse Q e esse Q barra de zoeira, assim, real não serve pra nada isso. Beleza. Nossa, tá real bem melhor. E aí olha o que ele fez. Ele deu um jeito de soldar os dois. Ele é muito bom no que ele faz. Deixa eu só ver se está tudo certo. Isso aqui é minha lógica. Isso aqui é meu JK. Tá certo. Então, talvez nem dê para resolver. A C é parecida, eu não vou fazer, porque eu cansei já dessa questão. Mas... Qual que é a B pede? Então, ele pede para fazer essa lógica adicional. Só que ele tem uma modificação que ele juntou essas duas. Eu não sei nem se é possível isso. Mas algo me diz que eu consigo fazer. Então tem aquela sacada boa do JK, que o JK... deixa eu ver se eu vou precisar desenhar uma tabela, senão eu já desenho essa daqui aqui. Eu vou ter que desenhar uma tabela. O JK, ele tem o toggle. Se eu colocar aqui 1 e subir o clock, ele inverte a saída. Se eu colocar aqui 0, ele mantém a saída passada. Então, se pá, eu consigo resolver isso. Então eu vou dar uma chance para ele e fazer desse jeito mesmo. Eu vou fazer aquela tabela igual, só que, não só que, eu vou desenhar o Q estrela, que é o próximo estado. Quando vocês verem Q estrela, é próximo estado. Se eles às vezes usam T,
e t menos 1 ou t mais 1, falando de estados de tempos diferentes. Mas eu acho esse daqui mais normal. Então, beleza. Eu vou ter a minha tabela do JK. Peraí, é um JK, na verdade? Acho que não é um D. Na real, ele quer trocar isso daqui. Porque ele fudeu isso daqui, na verdade. E ele quer trocar esta peça desta gambiarra. E isso daqui, na verdade, é um flip-flop do tipo JK. Então, você quer fazer esse JK, fazer uma adaptação para ele funcionar com o seu JK que você zoou, que está com as portas coladas. Ao invés de ir na Santa Efigênia e comprar um JK que deve custar menos 50 centavos, mano. Beleza. Então, meu J0. Eu chamei isso daqui de J0, isso aqui de K0 e isso daqui de efetivamente JK. Então, eu vou ter J0, K0, Q estrela, J e K. Mano, que JK, velho? Que barra. Então eu estou fazendo basicamente aquela tabela de novo para bater as entradas e saídas. Se o meu aí eu basicamente estou fazendo a tabela verdade do flip-flop JK aqui, que eu acho que essa que é a versão mais útil, né? Porque o do JK, ele não tem só let, ele tem o toggle, então você consegue ver o próximo estado. Você ver o próximo estado é útil para você. O que ele está fazendo é usando JK e Q como entradas para a próxima saída. Eu vou fazer a tabela verdade desse jeito. Só porque é mais fácil de entender o que está acontecendo, na minha opinião. 0, 1, 0. Tá bom. Nos casos mais fácil de ver. Se o JK é 0, eu não me importo com... Quer dizer, eu me importo com o que é a saída e ela vai ficar exatamente igual. Ele está em let. Se eu tenho alguma coisa aqui, eu não ligo qual que é o estado e aí eu vou ter exatamente o que tem aqui, né? Que nesse caso é o J igual a 0, então meu próximo estado vai ser 0. Eles estão setados, eu não ligo qual que é o próximo estado. J, ele fica 1. Agora sim, eles dois ao mesmo tempo, se ele está em 0, ele faz toggle e ele troca, exatamente. 1 e aqui vai ser 0. Da hora. Então, eu quero imaginar qual que é a saída JK que vai causar essa mudança. Qual que vai ser esse valor aqui que vai causar essa mudança? Eu chamei de JK, mas eles são a mesma coisa, né? Por causa do enunciado. Beleza. Se ele está em 0 e ele vai para 0, ele tem que ficar em let. Os únicos dois modos que a gente tem é let e toggle agora. A gente não tem mais set e reset. Se ele vai ficar igual, então o meu J é 0 e o K também é 0. Se ele vai ficar igual, 0 e 0. Vai ficar igual, 0, 0. Agora ele vai trocar, então eu preciso que os dois fiquem 1, para entrar no estado de toggle. Vai trocar, 1 e 1. Vai ficar igual, 0 e 0. Vai trocar, 1 e 1. Vai trocar, 1 e 1. Beleza. O que você vai fazer com isso, né? Você chegou em um beco sem saída aqui. A sua única saída é Carnot. Que bosta, né? Mas é isso. Carnot é uma realidade e às vezes é isso. É triste mesmo, mas... Porque, se você parar para pensar, isso aqui... o que eu quero é um circuito
que vai transformar isso daqui nisso daqui. Lógica combinacional. Para fazer Carnot, você pegava todos que são 1 e você vai olhar só ele. Você podia fazer aquele método lá que você soma os termos, min termo, max termo. Mas se você não sabe Carnot, como que você sabe isso também? Então, sei lá, acho que vai de Carnot mesmo. Então você vai colocar todos eles numa tabela e aí você vai circular potências de 2 ao mesmo tempo. E aí a gente vai minimizar. O Carnot tem uma peculiaridade esquisita, que é o jeito como você escreve as coisas aqui em cima. Toscaço. J, K, Q. Então, o jeito como aqui é 0 e 1, você só pode mudar um bit de cada vez, por causa do código de Gray e alguma coisa, o que quer que isso signifique. Você só pode mudar um de cada vez. Então, 0 e 1, agora tem que ir para 1, 1 e depois 1, 0. Não é a ordem normal de binário. Presta atenção nisso. Beleza. 0, 0 com 0 é 0. Esse JK que você fez no modo de Carnot é o J0? Desculpa, é J0 e K0. Então, se eu tenho 0, 0 e 1, 0, 0 e 1, eu tenho 0. Se eu tenho 0, 1 primeiro e 0, eu tenho 0. Se eu tenho 0, 1 e 1, eu tenho 1. A resposta que você quer não é nenhum dos dois, ele desculpa, é o J, esse J daqui, não esse. Ele tinha chamado de X, o que é muito mais inteligente do que ficar falando J0 e K0 e J e K. Mas esse não é meu caminho. Eu não gosto das coisas do jeito inteligente. Beleza. Esse aqui é 1. 1 e 0 é 1. 1 e 1 é 1 também. 1, 0 e 0 é 1. 1, 0 e 1 é 0. Como que você circula isso? Você tem que circular só potências de 2. Os dois de baixo e os dois de cima. Se você vir e circula isso daqui, você vai ficar com 3 coisas, né? Você tem que minimizar a quantidade de coisas. Tá, e agora eu vou pegar... Vocês sabem fazer isso. Beleza. Então, esse aqui, o K está mudando, então o K não entra, é só o J. E esse daqui é o Q barra, certo? Então fica J igual esse J, não esse J. Igual J0 Q barra mais J... Desculpa, esse é K0 Q. Todos de acordo? Isso é verdade. Se você quer fazer esse circuito, você faça uma lógica, um OR, que tem um mais. Aí eu tenho o J0 e o Q barra. Então, Q, eu posso só entrar Q barra, ele me deu Q barra também. Nossa, que vergonha. Então, tem uma AND, mais uma AND. Em uma vai entrar J0 e Q barra. J0 e Q barra. Na outra vai entrar K0 e Q. E as duas vão entrar na OR. E vai sair no seu J e no seu K. É isso. Beleza. O C, ele falava que o K ficou aterrado. E aí... sei lá, perde sentido, assim. Não é uma coisa real mais. Então, não vou fazer. Beleza. Próximo exercício. Ah, como que eu vou mostrar isso? Isso é código de VHDL.
Código de VHDL. Fala, quer colocar um exercício e você vai fazendo e falando. Eu acho justo. Pra gente eu não sei, mas o cara que tá assistindo. Isso aí não é colégio, cara. Então, mano, assim, teoricamente, cai. É que eu me lembro que o professor não falou de VHDL. Então, meu professor ele também não falou de VHDL. Você não vai pedir, eles não vão te pedir para escrever. Então, mano, ninguém pode te ajudar nesse momento. O negócio é, eles nunca vão te pedir para escrever VHDL. Eles só vão te pedir para ler VHDL. Eu sei que não ajudou tanto porque, tipo, eles não vão te pedir para escrever chinês, eles vão te pedir para ler chinês. Tudo bem, da hora. Mas realmente é menos mal, porque VHDL é uma linguagem declarativa. Significa que ele faz coisas com if, else, se o J é sei lá o que e o K é sei lá o que, o novo J é isso. Ele basicamente descreve uma tabela verdade de uma maneira sucinta. Ele tem uma ou outra coisa mais peculiar, tipo a lista de sensitividade, o que ele pergunta nesse exercício, mas eu acho que é meio inútil você saber, mano, programar em VHDL assim para uma prova de SD. E no pior dos casos, você só vai tipo usando bom senso assim para matar o máximo número possível de alternativas. Mas não vale a pena ficar quebrando a cabeça com VHDL. Vale a pena ficar quebrando a cabeça com essas coisas, esses exercícios. Tem muitos tipos diferentes desses exercícios. Eu acho que esses dois que eu fiz são, mano, muito representativos do que eles gostam de pedir, tipo, essas coisas de lógica combinacional, porque aqui você tinha que saber a tabela de um flip-flop, a tabela do outro flip-flop, entender mais ou menos como eles funcionam, esse modo toggle, você tinha que entender várias coisas, então é um exercício bom que tem várias coisas, e é padrão isso. Eles gostam de repetir essas coisas. Então vale a pena você gastar tempo com isso. E para quem é da comp, vale a pena gastar também tempo com memória. Com associações de memória. Beleza. Então, esse exercício, ele dá um código. Ele é a P1 2015, exercício 3. Ele escreve... Puta, será que eu escrevo sucinto assim o código? Eu acho que sim. Não. Mano, são 5 linhas. Ele escreve primeira declaração, que é library IEE, use IEE, standard logic, sei lá o que, não significa nada, não serve para nada. Aí ele declara a entidade biestável. Biestável e export, sei lá o que, blá, 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 não serve para nada para você. É só ele falando. Quando ele tem a palavra entity, é que ele está declarando um componente que ele vai começar. É isso que você precisa entender. E aí ele já põe as portas. Então, só te ajuda a se organizar, saber quais portas ele está falando e quais saídas ele está falando. É só isso que tem no entity. Tem clock e entradas. Aí sim, ele tem escrito architecture, que significa que ele vai explicar como esse componente funciona por dentro. Aí ele coloca tipo nome, biestável, is. Como eu estou falando, vocês não precisam saber programar isso, tanto faz o que está escrito aqui. Begin. Aqui tem uma parte relevante, ele escreve process. Só que se você não sabe que isso é relevante, você pula essa parte. Process, begin de novo. If B igual, o igual dele é simples, o que é muito tosco. Then X recebe, muito tosco o VHDL, 0. Ponto e vírgula, y recebe 1. Else if A igual a 1, then X recebe C, Y menor ou igual not C. End if, end process, end architecture. Tá. Dá para ter uma ideia do que está escrito aqui? Dá para ver que ele tem um componente, ele se importa mais com o B do que com os outros. Se o B for 1, ele vai fazer uma coisa imediatamente e ignorar os outros. Se não, ele vai pegar esse A e dependendo do A, ele vai jogar o C para a saída
E a gente vê que x e y são sempre opostos um do outro. Eu gostaria já de trocar isso para Q e Q barra, mas eu vou deixar parado porque é um teste, tá? Mas já dá para ver que é um Q e um Q barra. Agora, eu sei que eu não tinha comentado sobre isso e eu acho que o professor não costuma comentar, mas tem uns tipos de flip-flop que eles têm um reset. Não o SR, eles têm um reset mesmo, tipo JK com reset, assim. E é só um sinal que quando ele sobe, a saída recebe 0 e a saída barra recebe 1. Eu não acho que você precisava saber disso, mas se você percebeu isso, é imediato. Eu percebi também que as entradas que controlam a saída de verdade é só o A. Então ele não é um JK, não é um SR, não é nenhum desses que tem várias entradas. Ele pode ser um flip-flop tipo D ou ele pode ser um flip-flop tipo T. Flip-flop tipo T é o tipo D, só que toda vez que sobe, ele sai ao contrário. É o D, só que ao contrário. Ele faz T de toggle. Eles gostam dessa vez do toggle. Tem um canal indiano que ele tem umas videoaulas, elas são real boas, chama Nezo Academy. E ele fala toggling, é bem engraçado. E aí esse vídeo dele explicando flip-flop tipo T dá um pouco de nervoso, assim, de quantas vezes ele fala toggling. Beleza. A primeira pergunta é, o biestável descrito no código é um latch tipo D, onde a porta de entrada C corresponde ao dado de entrada a ser armazenado. É isso, né? Porque se ele está com D, se ele tá com clock ligado, ele joga o D para a saída. Se ele não está com o clock ligado, ele não joga D na saída. O VHDL, ele é inteligente, porque você não falou o caso, e se o A é 0? Então o que ele faz? Ele coloca um flip-flop para você. Por isso que VHDL é da hora. Eu não falei isso, VHDL não é da hora. Mas por isso que as pessoas usam VHDL. Porque ele põe flip-flops para você onde você esqueceu de colocar esses casos. Então, se o A é 0, ele simplesmente lembra o último estado da saída. Então você não precisa se preocupar em ficar realmente descrevendo o hardware. Então, eu sei que ele oficialmente é isso. Ele é um latch tipo D. Ele tem um clock. E ele tem as duas saídas. Esse B fica claro no segundo item. Este biestável possui um sinal de reset assíncrono. Por isso que eu acho que vocês não precisavam saber. Se você olha para a alternativa e vê, isso é verdade, tá ligado? Ele realmente é um sinal de reset assíncrono. Ele não depende do clock. Ele não depende que o A seja 1 para ele resetar o circuito. Ele reseta o circuito só. Então, a gente sabe que ele tem um sinal de reset assíncrono mesmo, e é o B. Tá. Isso já dá basicamente para fazer tudo. Então, as alternativas de SD, elas são múltiplas alternativas. Você pode marcar várias, que deixa tudo ainda mais fácil. A é verdade, a B é verdade, a C diz, para que a entidade biestável seja um flip-flop sensível à borda de descida, é necessário que somente a linha 14, que era essa daqui, somente a linha 14 seja alterada para if a event end a, peraí, vai, if a event end a go 0 then boa. Tá. Y recebe not C. Tá. Só que se você substituir isso aqui, você vai ver que você trocou um else if por um if. E isso está errado. Tipo, você tá vendo? Se tatatã, se tatatã. Você não está saindo do código. Você está rodando os dois. E é só isso que está errado. Muito bosta, né? É isso que está errado nessa alternativa. Mas isso daqui é como você declara em VHDL que ele está numa borda de subida ou numa borda de descida. Se
o A evento significa que ele viu que o A mudou. E A igual a 0, isso aqui também está errado. Não deveria ser um A recebe 0, deveria ser um A igual a 0. Se A igual a 0, significa que ele detectou um evento e agora o A é 0. Então ele detectou uma borda de descida. Se evento e A igual a 1, ele detectou uma borda de subida. É isso que ele faz. Se é um clock normal, que não é borda de subida, ele é só assim. Se A igual a 1, se A igual a 0. Então esse aqui é um clock normal, não é um clock de borda normal, né? De borda de subida ou borda de descida. Tá bom? Então a C a gente sabe que está errado. Se a lista de sensibilidade do processo deve conter os sinais que ativam a sua execução. Ele fala isso, ele fala que isso é verdade. Assim, para a entidade biestável, a lista de sensibilidade deve conter somente os sinais A e B. Lista de sensibilidade é isso aqui. Por isso que eu falei que se você não sabe que isso é verdade, você ignora esse pedaço, que você nem viu que isso estava aí. Você acha que ele está declarando qualquer coisa, sei lá. Mas não é. Ele está dizendo que o process, ele diz, todas as variáveis que estão aqui dentro, se qualquer uma delas mudar, aí eu rodo o código. Então, ele quer ver, se o A mudar, eu rodo o código. Se o B mudar, eu rodo o código. Se o C mudar, eu rodo o código. Vamos pensar. Se ele fosse de borda de subida, você não se importaria com o C, né? Porque o C é esse daqui. Se o meu D mudou, só que eu não estou numa borda de subida, eu não ligo para o que está no D. Então, o meu D não ia mudar. Não ia mudar a saída. Eu não precisava rodar o processo de novo. Eu só preciso rodar se o meu clock subir. Aí eu pego o que está no D e jogo na saída. Em outros casos, não. Mas esse caso é diferente, porque ele não tem borda de subida. Ele fala, se o clock está em 1, eu fico passando o D para frente. Então, vamos supor que o meu clock está em 1 e o meu D começa a mudar vários. Eu vou passar essa mudança para frente. Eu não passo uma só. Então, se o D mudar, ou no caso o C, né, que ele é o meu D, se o meu D mudar, eu quero sim que eu rode o processo para jogar ele na saída. Para o meu X receber C e o meu Y receber not C. Eu preciso rodar assim quando o D mudar. Então, eu preciso que o C esteja na lista de sensibilidade. Eu me importo com o sinal dele. Logicamente, eu me importo também com o sinal do reset. Se eu apertar reset, eu quero resetar, e com o A, se o clock mudar, eu quero rodar o processo de novo. Então, eu preciso sim que esses três estejam lá. Essa é falsa. O componente biestável descrito no código da figura não é um flip-flop, porque não possui sinal de entrada chamado clock. Não precisa chamar clock. Ele chama A nesse caso e está tudo bem. É padrão chamar de clock, mas chama A e está tudo bem. Não tem problema. Claro, você tinha que identificar que isso aqui era um clock. Como você identifica essas coisas? Eu acho que aí você tem que ficar um pouco queimando inteligência, assim, tentando entender real o que o circuito está fazendo, o que acontece se eu pôr 1, se eu pôr 0, olha as alternativas. Nesse caso, ele dava uma pista boa perguntando se era um let do tipo D. É um let do tipo D. E aí você pode julgar se a alternativa é verdadeira ou falsa e já tem informação para continuar o teste. Tá bom. Era isso esse exercício. O próximo é máquina de estados. Isso cai mais para a elétrica do que cai para a comp, porque a comp tem outras coisas agora. Não. Hã? A gente teve máquina de estado. Então, teve, mas é que a elétrica teve bastante coisa de máquina de estado. Da comp, eles iam dar muita máquina de estado, o nosso deram muita máquina de estado. Na verdade, eu preciso fazer mais uma coisa da comp, essa não é agora. Então, o que eu vou fazer agora é associação de memória. Da comp, eles iam dar ASM, FSM, pá, só que eles resolveram pegar a matéria da P3 e dar na P1, que é esses dois de elaboração própria. Eu falei no começo que eu queria dar esses de elaboração própria porque eu acho que os exercícios que tem prova sobre isso ou são extremamente sem noção, e aí depois você tenta em casa sobre a segurança do celular, ou os exercícios de aula que são muito fáceis e não correspondem com a realidade das provas. O que é ruim, porque a realidade das provas é muito difícil. Esse de associação de memória, eu acho ele complicado, mas é uma lógica que acontece sempre a mesma coisa. Como se associa a memória, é sempre a mesma coisa. Para a memória
Para a elétrica não cai memória. Pode usar no final, melhor.